Olá, é um prazer estarmos novamente aqui no nosso programa Sala de Imprensa. Programa que é produzido pela Associação Paulista de Imprensa, com a participação da nossa querida ACESP, Associação dos Canais Comunitários, sob a presidência de Fernando Mauro, e também da rede de 50 canais da TV aberta aqui em São Paulo e mais 49 emissoras em todo o interior do estado de São Paulo. E como sempre, o Sala de Imprensa é um programa que é dirigido para os nossos colegas da comunicação. E nós sempre procuramos gente, personalidades, autoridades que fazem parte da nossa história. E já trouxemos aqui Milton Neves, Marcelo Rezende, Carlos Cavalcante e tantos outros grandes jornalistas. Mas hoje o programa é, sem sombra de dúvida, extraordinário. Conseguimos, em razão da sua atribulada agenda, trazer esta grande personagem do mundo da comunicação de São Paulo e do Brasil, que é o jornalista, escritor, professor de criminologia, Percival de Souza. Percival, uma honra ter você aqui no nosso programa, prazer muito grande. O prazer é todo meu estar na sua sala de imprensa, aqui da nossa Associação Paulista de Imprensa. E o grande aí você exagerou, acho que você se referiu à minha altura, né? 1,78 m, acho. Não, Percival, é aquilo que eu estava te falando antes de nós iniciarmos o programa. Eu tenho uma admiração muito grande por Percival. Primeiro, ele como um grande profissional, quer dizer, alguém com conteúdo, com uma formação acadêmica, em função do seu, não só a parte científica, a parte cultural, não é? Mas o seu conhecimento erudito, que realmente faz com que enalteça e engrandeça todo o segmento da comunicação. E eu estava dizendo uma coisa que eu falei fora do ar e que eu vou falar agora no ar. Eu particularmente, Percival, sou advogado, milito como advogado há mais de 30 anos e sou jornalista. Mas a minha parte como jornalista, quer dizer, sou jornalista com o MTB, participo da associação, sou o presidente da Associação Paulista de Imprensa, mas independente disso, quer dizer, tenho em você uma grande admiração em função não só do seu profissionalismo e outra, a forma com que você, como poucos, e eu vejo isso, são muito poucos os jornalistas que atuam na área do nosso mercado de comunicação com a propriedade e a seriedade e principalmente o alto grau de conhecimento científico que você tem na área do direito. Porque eu vejo você, às vezes, debatendo com o ministro, com professores, quer dizer, e a Record, que é a grande emissora que você hoje está lá atuando como comentarista, faz com que você tenha esse interface. E agora vamos ouvir o nosso comentarista, criminalista, doutor Percival de Souza. E aí entra o Percival e você fala com conteúdo, quer dizer, com conhecimento. E realmente você está me dizendo que, além de tudo, é bacharel. Sim, eu inclusive sou consultor da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo, mas a minha grande preocupação, Redor, ao longo da minha carreira, quando eu percebi que a área criminal seria definitivamente a minha, profissionalmente falando, procurei me aprimorar, me aperfeiçoar. Você fala em direito, eu gosto do direito filosoficamente falando. Sim. Pra você ter uma ideia, eu admiro profundamente o ministro Carlos Aires Brito, sim, o atual presidente do Supremo Tribunal, mais como poeta, mais como filósofo, principalmente por conseguir conciliar a beleza da literatura, dos autores que ele cita, com o direito. Ele não é um homem mecânico, burocrático, automático. Então, é isso que me fascina do direito, a possibilidade de você narrar o fato, explicá-los e deixar claro para o telespectador, que nosso público, que nem tudo se resume a artigos e parágrafos. Há uma idiosincrasia no mundo do direito, por exemplo, que você conhece tanto quanto eu, que afirma que o que está fora dos autos está fora do mundo. Isso é grotesco, ridículo e tosco. Mas que pretensão absurda, Redor. O que não está nos autos não está do mundo. O mundo se resume ao conteúdo das páginas de um processo. Fria. A vida humana, mas de jeito nenhum. Agora, se você olhar o direito como laboratório do comportamento humano, que ele pode abranger a vida de inúmeros personagens de todos os tipos, idades, homens, mulheres, autor de crime contra o patrimônio, autor de crime contra a vida, e dar a isto um sentido de vida, realmente é isso que me fascina e é o que eu procuro fazer. E você citou aqui, Percival, uma coisa fantástica a respeito do ministro Carlos Aires Brito.
Mas antes, nós temos que anunciar a presença desta jovem jornalista brilhante que tem conduzido com muita primazia o seu programa em Guarulhos e momento único na nossa TV Guarulhos, que tem também uma atuação importante na comunidade de Guarulhos, que é a Paula Esturião. Paulinha, é um prazer ter você novamente no nosso programa. O prazer é meu, Redó. É sempre um grande prazer e aprendizado estar do seu lado e com pessoas tão importantes também, né? Obrigado. Querida, obrigado. E agora eu vou já aproveitar, antes de falar do ministro Carlos Eduardo Brito, para que você, normalmente a gente faz assim, como o programa tem como conteúdo o nosso convidado, e fazer com que às vezes, porque tem uma coisa, às vezes as pessoas, você, Percival, você está toda hora na televisão, tem uma notoriedade e uma visibilidade muito grande, mas a pessoa não sabe exatamente, enfim, nós não íamos também usar o nosso tempo, senão vamos ficar 2 horas falando sobre o seu currículo, mas pelo menos, está certo, de forma sintetizada, o que o Percival de Souza tem na história do seu trabalho no jornalismo, na academia e na sua erudição cultural. Jornalista investigativo, escritor e professor, Percival de Souza trabalha há 3 décadas na área criminal. Especializado em jornalismo investigativo, conquistou 3 prêmios ESSO de jornalismo, na categoria Equipe, e mais uma menção honrosa pelo Jornal da Tarde, no qual é um dos fundadores e repórter especial. É membro do Conselho Diretor da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, sendo membro efetivo e participativo da Igreja Metodista. Como jornalista, atua nos telejornais da Rede Record, começou a trabalhar cedo, o que faz dele um jornalista com mais de 30 anos de profissão. É considerado especialista em segurança internacional. Criou um novo estilo para as reportagens policiais. É criminologista, escreve esporadicamente para alguns jornais e revistas semanais, além de trabalhar na TV Record como repórter e comentarista na área criminal. Então, esse é o nosso querido entrevistado de hoje, Percival de Souza. E eu estava falando, inclusive até em razão do nosso entrevistado, Percival de Souza, sobre a pessoa do ministro Carlos Aires Brito. Sem sombra de dúvida, é um homem muito culto e ele dá essa conotação, né, e inclui nos seus votos, faz questão, além da sua convicção, dos fatos que, ainda que não estejam nos autos, mas que fazem parte da sua convicção. Quer dizer, o que lhe move a tomar aquela decisão. O que aliás, quando eu, ainda nos bancos acadêmicos, o professor dizia, doutor Redó, aliás, Sérgio Redó, essa é o vício, né, da exposição, mas, Sérgio Redó, não é assim. O que está nos autos não está no mundo. Você não pode pensar e falar, excelência, com todo respeito, não é bem assim. Você tem que retratar a realidade, ou seja, como é no direito criminal, a verdade real dos fatos. Claro, você tem toda a razão. Você pega o ministro Aires Brito, você aprende que é um mau juiz quem se diz escravo da lei. Exato. A lei não escraviza ninguém. Agora, se a pessoa é ignorante, é outra coisa. Se você pega e insere num contexto, num processo, de novo o Aires Brito, para informar de maneira erudita que a existência de leis, no geral, é uma prova, é uma demonstração de ignorância, citando Sócrates, que dizia muito bem que se os seres humanos se respeitassem mutuamente, soubessem se tolerar, se compreender, não haveria necessidade de lei alguma. Mas como o ser humano é ignorante, é preciso então que haja leis para estabelecer as regras e as normas de convivência social. Isso desde os tempos lá do direito mosaico, etc. Também gosto do Aires Brito quando ele pega essa turma que se diz escrava e outras barbaridades mais, fora dos autos, fora do mundo. Ele diz que juiz que tem o rei na barriga vai morrer do parto. É muito interessante isso. Aliás, ele falou isso na posse dele. Agora, eu vou dar aqui um exemplo para você de como é uma balela essa história do fora dos autos, fora do mundo. Todo mundo se lembra em São Paulo do caso da Mércia Nakashima, que começou lá perto da sua terra, foi sequestrada lá, levada para Nazaré Paulista.
42 quilômetros de estrada, morta e jogada na represa. Bom, vou contar aqui um fora dos autos que foi decisivo para a localização do corpo. Do corpo. O pai da Mércia, como você sabe tanto quanto eu, é um japonês puro, olho puxado. Ele descobriu que lá na represa tem um pescador que fica o tempo todo lá, tal, que também é um japonês. Agora imagine essa cena ao redor. O pai da Mércia Nakashima, um japonês, procura o pescador japonês lá na represa e pede para ele, falando em japonês, por favor, me ajude a encontrar minha filha. Você imaginou a força disso? Impressionante. O impacto até emocional, em razão da psicológico. cultura oriental, Exatamente. que é uma coisa... E quem Eles localizou Foi o próprio. o carro primeiro e o corpo pescador. depois foi esse pescador que ouviu o dramático apelo do pai. E que japonês. nunca, em momento algum, foi ouvido, quero antes, na Exatamente. fase investigatória, É. tá certo? Por quê? Para chegar à conclusão. Porque você imagine a dor na alma desse pai. Eu te pergunto, a dor na alma está escrita em algum processo? Não. Tem previsão legal dentro do inquérito policial? É impressionante, Dentro do processo? né? A dor, a angústia, a saudade, a agonia, o Não, e desespero o que é pelos pior, apelos o do noivo filho. dela, o cara foi noivo dela. É. Então, eu estou dando exemplo de ingredientes que espero comprovam a minha tese. O que está fora dos autos está dentro do mundo, sim, senhor. A menos que você não conheça nem os autos e nem o mundo. Nenhum mundo. É verdade, né? O que é um desespero. Claro, é verdade. terrível, é sinistro isso. Essa é uma questão que, inclusive, todos nós temos que estar prontos a entender, principalmente nós, que eu digo operadores do direito, com a finalidade de esclarecer uma série de circunstâncias que, às vezes, processos são arquivados, Sim. porque, tá certo? É. Não tem essa... É. Por isso que eu estou convencido, quer dizer, o meu papel como comentarista de televisão é deixar tudo isso que nós estamos falando aqui, de uma maneira muito agradável, claro, para a compreensão do telespectador. Que ele tenha uma noção ampla, que ele tenha condições de discernir, ele ser bem informado e condições de apreciar e decidir um caso. Se for um jurado, por exemplo, ou alguém que acompanha intensamente. Quer dizer, o nosso trabalho como jornalistas nessa área é muito importante exatamente por causa disso. Né? Eu tenho algumas passagens, Percival, e me veio aqui, eu estou ouvindo você falar. Primeiro, nós temos hoje um jargão que diz que a imprensa, né, ela, na verdade, explora determinado fato jornalístico com a finalidade de, principalmente se é uma personalidade, né, de fazer com que a pessoa seja investigada, depois julgada, não é? E condenada sem que tenha o direito do contraditório. Isso é, na verdade, sempre utilizado por promotores de justiça, por advogados, e a gente tem ouvido isso falar. E, de certa forma, nós não podemos também esconder que tem uma certa verdade à medida que você não tenha profissionais da sua envergadura e também de veículos sérios. Porque em toda na vida, quer dizer, você tem às vezes uma família de 5 filhos, um dos filhos trai o pai, prejudica a família e tal, e não é por causa disso que ele deixa de ser filho. Mas isso que você está falando é muito interessante, a conciliação, vamos dizer, dos dogmas do direito. Às vezes são mantras do direito. O direito tem mantras. Mantras, é verdade. Né? Então, esse é um deles. Por exemplo, você vê promotor e advogado falar isso, mas quando é a favor do um cliente caso dele, forte, ele pega, aí ele usa a revista. ele junta uma lógico. matéria e anexa uma cópia nos autos lá para usar. É, lógico. Mas o que é isso? Eu já vi um promotor cometer a heresia de dizer que ao oferecer uma denúncia, o Ministério Público é o titular da ação penal. Sim. Não existe processo criminal, por exemplo, Sim. sem a denúncia do promotor. Então ele dizia que estava fazendo uma espécie de favor para alguém, oferecendo denúncia contra ele, porque ele tinha, assim, dessa maneira, a oportunidade de se defender. Isso era num debate. Eu pergunto para ele, dá licença, o senhor acredita mesmo no que o senhor está falando? Quer dizer, denunciar alguém é um favor que o senhor faz? Quer dizer, atormentar a vida de alguém, para alguém digno, decente, ter um processo
é uma senhora espada acha de que isso- Damocles Ah. na cabeça. A senhora acha que está prestando um favor, tem que constituir um advogado, gastar dinheiro. O senhor está fazendo um favor. Além do problema O senhor é que ele traz pra representante do família. Estado. Quer dizer, o Estado manda alguém para responder a um processo para que ele tenha uma oportunidade de defesa. O defesa é um direito sagrado. Aliás, o Estado deveria suprir até a ausência do defensor, se ele não tiver condições de pagar. Tem o defensor dativo. Mas eu não sei. O senhor acredita nisso que o senhor está falando? O promotor ficou embaraçado, mas é para ficar embaraçado. Não tem mesmo, né? dúvida. Não tem Então, isso, Renó, é o seguinte. Primeiro tem isso. Quer dizer, muitas matérias são juntadas aos autos e utilizadas tanto pela promotoria como pela defesa. Sim. Agora, convenhamos à luz do mínimo de bom senso, equilíbrio e racionalidade. Você acha que por causa de uma matéria, seja qual for essa matéria, somente através dela alguém é processado? De jeito nenhum. Mas claro que não, é óbvio que não. Só através, eu vou mais longe, só através de um grampo telefônico, só uma conversa, fulano falou com Beltrano no dia tal, às tantas horas, só isso leva alguém a ser De processado? jeito nenhum. De jeito nenhum. Até Então, porque se você levar a conhecimento de uma autoridade um fato dessa circunstância, o delegado pode ouvir e falar, olha, eu estou vendo que não é um assunto amistoso, que é algo que compromete. Agora, só isso eu não posso fazer nada contra ele. Estamos Quer dizer, aí com o escândalo da Veja, exatamente. Quer dizer, né? aliás, o escândalo é dos protagonistas, né? A Veja trouxe escândalo, vamos dizer, há pouco. Mas isso aí é interessante, não é verdade? A revista não é a autora É lógico, daquelas claro. coisas, né? Mas sobre isso aí, complementando, você pega essas revistas que você tem aqui na tua mesa sim. e os jornais. Essa revista, por exemplo, tem uma tiragem incrível, que é a maior do Brasil, tem 1.300.000 exemplares semanais. Semanais, Os grandes jornais têm a sua tiragem, Sim. respeitada 300 por mil. ser nessa média. 200 mil. Então, nenhuma matéria, nenhuma capa, ela tem o condom de aumentar a tiragem dessa revista. O leitor dela, a maioria, inclusive, é assinante. É verdade. Não é comprador, Não de, é comprador de banca. banca, é verdade. Recebe em casa. casa, Por que ele assina? Porque ele gosta, porque ele confia, Sabe. porque ele aprecia. E agora? Tem a credibilidade. revista, o jornal, o seu E programa de agora? TV, o seu programa de... Então, mas é isso que eu estou te falando. Essas falácias que giram em torno do tema nos obriga a estarmos constantemente preparados para receber esse tipo de torpedo. É verdade. Então, você pega, por exemplo, hoje a CPI do Cachoeira, você, segundo o Macaco Simão, a CPI seria comer pizza por inteiro. Olha, Renó, você que é do ramo, nós estamos assistindo uma opereta bufa no Congresso Nacional. É verdade. O critério de investigação, aquele sigilo grotesco, ridículo, de ridículo. polichinelo, pessoas que não sabem absolutamente nada. Olha, você vê quem preside a comissão e as pretensões, o joguete político, transformar, de repente, o procurador-geral como alvo. Olha, é grotesco isso. É Não, e grotesco. depois jogar a opinião pública contra uma autoridade que, na verdade, representa a sociedade. Ah, não, mas ninguém está acima da lei e da ordem. Eu também concordo. Agora, Mas aí, isso que você falou, pô, dá licença, um parênteses. Isso é apenas um pretexto para quem não é do ramo, né? Isso aí foi, na verdade, uma banana que fizeram no meio do caminho do Roberto Gurgel. pra ver Se ele continuasse no caminho, ele pisava na casca de banana, escorregava e caía. Porque se ele entra na jogada de alguns políticos, que são lamentáveis, ele tomaria uma atitude que o automaticamente inviabilizaria na condução do processo do mensalão, inclusive na sustentação oral presente perante o Supremo Tribunal Federal. Se ele entrasse nessa, e ele, que não nasceu ontem, evidentemente não caiu nessa jogada, mas foi uma jogada, eu diria até pueril. Ela chega a ser quase infantil. Quer dizer, tratar o Procurador-Geral da República como se fosse um menino de 10 anos ingênuo, que cairia em qualquer armadilha. Para ele chegar a Procurador-Geral da República, então, quanta história ele já contou e quanto problema ele já passou. Essas coisas são assim, né? Pode ter sido uma estratégia dos advogados
que conduzem o caso dos envolvidos no mensalão. Agora, o Renan, vou aproveitar isso aqui e cometer uma inconfidência, porque a gente que não nasceu ontem e não acredita mais nem em cegonha, nem em Papai Noel, e nem em doente, eu pelo menos não acredito em doente. Eu fico olhando assim, quer dizer, quais são os réus, quais são os defensores. Tem um advogado na parada do mensalão, que eu te digo uma coisa, Paulo. Ele, para dar uma olhada no processo e ver se vai ficar, isso significa 15 milhões de reais. Muito bom, né? Tá? Só para ver se para ou continua. Aliás, eu digo isso, aprofundando a ética do direito, que eu digo o seguinte: você, conhecedor do direito, apaixonado pelo direito, que aprecia a filosofia do direito, eu entendo que, eticamente, todos os grandes profissionais do direito deveriam identificar-se na condição de patronos de determinadas causas e determinados réus, para não iludir eticamente o público, no sentido de que o que eu estou falando é um dogma irrefutável, insofismável, indiscutível, deixando claro, eu estou aqui para defender o réu fulano de tal. Que, convenhamos, ô Renan, é diferente. É verdade. É diferente você dar um parecer como jurista e você ser o defensor de um determinado acusado. Claro. Por isso eu gosto muito de um provérbio, não forense, mas de cadeia. De cadeia. Que a cadeia tem provérbios bonitos. Um deles é: diz-me quem é o teu advogado e eu te direi quem és. Que tal esse provérbio? É maravilhoso. Fora dos autos, mas dentro do mundo. Agora, Percival, com essa longa, né, mais de 30 anos de carreira, qual foi o caso de violência que mais, que você cobriu, que mais te deixou abalado, e que você falou, poxa, esse marcou? Para mim não é fácil responder essa pergunta, porque eu lidei com vários casos dolorosos. Inclusive na época da ditadura. Não, tudo você tem bem. livros. Mas tem um que deve ter um arsenal. E mas às vezes, Paula, não é... Às vezes até não é nem exatamente uma matéria que você faça, mas uma circunstância que a envolve. Vou te dar um exemplo que talvez tenha sido um que tenha me machucado psicologicamente. Foi o caso da Isabela Nardoni. Nossa Senhora. Então, quando eu fui ao prédio, o edifício Lono, ali na Zona Norte, no dia seguinte, porque isso aconteceu à noite, e vi aqueles detalhes, eu fiquei abalado. Quando ficaram prontas as fotos da perícia, que você tomou conhecimento, que eu tomei conhecimento, que eu vi, imediata. eu vi e chorei. O que aconteceu na minha cabeça naquela hora? Eu tinha, naquele momento, uma neta com a mesma idade da Isabela. Eu não conseguia dissociar a Isabela da Júlia, minha neta. Nossa, é uma menina e a mesma idade. Para mim era terrível aquilo lá. E também, quando os policiais que cuidaram do caso, eu acompanhei esse caso para e passo. Eu soube por eles que naquela noite do arremesso, o pai foi chamado à delegacia com o único intuito de informar se eventualmente ele sabia de alguma coisa, tinha alguma informação, se haveria alguém querendo vingar-se, qualquer coisa desse tipo. E aí, diante dele, o delegado, Calixto Calil, 9º Distrito Policial, e a sua assistente, a delegada Renata Pontes. Imagine isso, Paulo. Está o Nardoni, o pai, os 2 delegados responsáveis pelo inquérito policial, chorando na frente dele, o pai. E ele fez isso. Eram 1h40 da madrugada. Vocês precisam de mais alguma coisa de mim, que eu estou a fim de ir para casa tomar uma ducha. Não... Bom, você pode achar, isso é subjetivo, não tem nenhum. nada a ver. De jeito eu nenhum. entendo o quê? Esse cara tá brincando. A filha dele acabou de morrer. Era para esse cara... delegado chorando. Desculpa, não, peraí. Desculpa, eu acho assim. A grande verdade é a seguinte, quer dizer,
você tem uma situação, você veja o que está fora dos autos. Tá Exatamente. Mas isso não está nos não autos. está nos autos. Veja, esta informação, porque tem o seguinte, você está entrando, pessoal, num detalhe tão importante, tem coisas fundamentais sobre a questão do crime duradouro. Primeiro, você parar para pensar que morrem, e aí está aqui nosso querido professor de criminologia que pode falar sobre essa questão, morrem no Brasil mais de 2.000 crianças. 2.000 crianças e não são investigadas. Em razão do seguinte, é o pai que, olha, leva lá, ó, meu filho morreu porque ele estava no berço, caiu do berço. Aí o delegado fala, tudo bem, tem que mandar fazer o exame de corpo de delito, com o objetivo de dar o atestado de óbito, e manda enterrar e acabou. Carimba, pato. Agora não. Depois da questão dos Nardoni, todos os delegados estão mandando investigar, quer dizer, pelo menos pelo que a gente tomou conhecimento. Mas é o seguinte, este delegado, ele só mandou investigar em razão disso, quer dizer, ele pensar o seguinte, meu Deus do céu, se eu que não tenho nada com essa menina, quem sabe veja uma situação dessa, estou aqui, tá certo, embargado, com a voz embargada, chorando, com a delegada do lado, o cara olha no relógio e pergunta, olha, se o senhor não tiver mais nenhuma informação, eu posso ir embora, eu preciso tomar uma ducha. Espera um pouquinho. Era para esse pai estar aos prantos. Claro. Numa situação como essa. Ali já estava claro, Por né? isso que eu estou dando um exemplo para você, como jornalista. Mas ele passou a investigar por causa disso. Ele falou, esse cara deve nessa conta. Não, naquele momento, isso chamou muita atenção, mas nesse momento, como eu disse, não havia razão para suspeita alguma. Isso não saiu em revista nenhuma. É o nosso só programa Sala de Imprensa. Com o Percival de Souza inédito, Verdade. inédito. Isso é histórico, isso vai ficar registrado. Porque você fazer o juízo de valor, às vezes, é uma coisa que todo mundo tende a considerar subjetiva. É verdade. Eu te dou mais um exemplo. O caso do promotor Igor, Do Igor. que matou a mulher grávida. Grávida. E que está até hoje. Simulou né? Não, ele se apresentou, está preso. Ele já se apresentou. Igor. Mas é o seguinte, isso aconteceu em Atibaia, num condomínio. Agora, você veja o que é a vida. Ele era contemporâneo de faculdade de Direito do delegado que estava em Atibaia, que estava Presidindo o inquérito. Presidindo inquérito que Sim. acabava de ser instaurado. Então, o delegado, ele mandou ver tudo no condomínio, os investigadores foram lá, e ele soube que tinha um vigia no meio do condomínio que andava com uma moto, farol aceso. E que ele provavelmente tinha projetado aquele farol no rosto do assassino, que foi visto saindo em direção à rodovia ali perto. Então ele chamou o vigia lá. Nesse momento, o Igor estava lá para contar alguma coisa para o delegado, até porque ele dizia que fora vítima de um assalto. E houve a seguinte cena. O vigia entrou na sala do delegado, viu o Igor e falou, doutor, é ele! É ele, é ele! Desse jeito. Meu Aí Deus o Igor, do céu. o delegado chegou pro Igor, sentou ao seu lado, falou, mas que besteira que você fez, né? A reação, ele abaixou a cabeça e ficou olhando pro chão. Olha só. De novo, isso é subjetivo, mas para você formar o seu juízo de valor é muito importante. Tem muitas Isso coisas... está nos autos? Não? Também está fora dos autos. Está fora Histórico, dos autos. histórico. Claro, é uma coisa incrível. E assim tem muitas coisas. Ficaríamos aqui vastas horas, né? Mas você Para vê. poder contar, porque é tão Você vê, curioso então e são- interessante. Então, mas por isso que eu disse de início que tem todo esse fascínio no mundo do direito que nós, os jornalistas, precisamos traduzir, decodificar, Sim, transformar numa narrativa bem feita. sim. Nada nos impede, como jornalistas, de fazer com classe, Seriedade. com categoria, com qualidade, algo num padrão de um Truman Capote, do Gay Talese, do Scott Fitzgerald. Você Dos pode grandes, fazer isso. né? Agora, você precisa saber fazer. Você precisa ter um mínimo de talento, sensibilidade, precisa ler, né? Ler bastante. Porque você só escreve bem e se expressa melhor quem lê. Precisa ler. Ter amor pela literatura, né? Então, isso é perfeitamente Olha, conciliável. Isso, me permita, eu vou pedir até que você renove, porque a gente tem hoje um público que é formado por acadêmicos. E a gente sempre tem, em razão dos programas que a gente passa,
e do Milton aconteceu isso, porque o Milton falou muita coisa, o Milton também é como você, na área do esporte, obviamente, Sim. mas ele tem uma cabeça que é uma cultura de passagens históricas, de fatos, que é impressionante. Com você citou aqui, caso citaria 50 se for necessário. Mas essa sua colocação é fundamental hoje. A gente nota o seguinte, as pessoas não leem. Não leem, acham que não. E outra, hoje impera uma nova literatura que é porque, quanto é o QTO. Porque, Sim. tá certo? Quer dizer, A pirâmide invertida. A pirâmide que invertida. é do Fraser Bond dos anos 50. Exatamente, que é a literatura dos Facebook, não é? É. Do SMS, aquelas coisas todas. Veja, eu não sou contra. Senão, pô, o cara aí tá achando que isso... Não sou contra, mas eu acho o seguinte, ótimo, você precisa agora se atualizar. Além dessa pequena cultura, você ter a literatura e a cultura do Até porque o Renan, se eu considero a reportagem bem elaborada, bem feita, considero isto a alma do jornalismo. Você pergunta, a alma humana, quer dizer, onde fica a alma humana? Não sei. Não. Tem gente que acha que é no cérebro, outros acham que está nos olhos, outros acham que está no coração. Mas eu acho que a alma humana, a alma do jornalismo é a reportagem. E para os viciados em computador, eu digo, a alma humana não tem espaço no computador. É verdade. Não tem. E se você diz que a internet tem tudo, você está redondamente enganado. Você está pior que fora dos autos, fora do mundo. Porque não tem tudo lá, não. É verdade. Você precisa desenvolver, aprimorar. verdade, Você tem uma viga mestra, você tem umas indicações. Mas você é que tem que aprofundar, ir a campo, ver as pessoas. Que não quer. Por Aí isso já... que eles dizem, hoje advogado, tá certo? Também é a mesma coisa. Quer dizer, vai para o computador, você não vê peças elaboradas. Sim. Tá certo? Quer dizer, e outra, e eu já ouvi vários colegas, eu particularmente, todas as peças que eu faço, tudo bem que eu exagero, mas eu faço manuscrito. Sim. Tá certo? Eu mas manuscrevo tudo, e aí passo para o computador, mas aí já não passo, porque eu também não tenho tanta habilidade, não é? E nessa admiração que a gente tem é. pelos grandes profissionais, o juiz, o bom promotor, o advogado, que existem muitos e talentosos. É uma gama. Eu te conto uma história aqui de um advogado amigo meu que é um marciano como a gente. Sim. Então ele tinha uma audiência numa cidade interior, tipo amanhã. Mas ele chegou à cidade hoje à noite. O fórum já estava fechado, não dava para fazer uma juntada, como a gente fala, né? Juntar um documento nos autos. Ele foi à casa do juiz pedir. E eram as 9 e pouco da noite. O juiz o atendeu de pijama e fez assim: se é hora de procurar um magistrado em sua casa, sua residência particular. Aí meu amigo advogado falou: perdão, excelência, eu sempre quis acreditar que a justiça não dormisse nunca. O juiz ficou parado assim: vamos entrar. Ficaram tomando uísque até 2 horas da manhã, porque o juiz nunca viu um ser desses na vida. É uma coisa, e o advogado tem que ter esse mas tiro. isso é uma coisa maravilhosa. Que é o caso do jornalista. Isso é maravilhoso, isso. Jornalista não é incrível? Lógico, porque ele desmontou o juiz. Com classe, com categoria. O juiz ficou... Acabaram ficando vamos entrar. 2 horas da manhã e pronto. Bom Scott, 25 anos, até 2 horas. Tá bom. Uma bela história. Que o magistrado Mas aí é que está a história. Você sempre contempla, não é? Com satisfação, aquele que tem boa verve, cultura, Sim. que tenha conhecimento. Isso é fantástico, né? Isso deixa as pessoas encantadas, né? E tem as coisas surpreendentes, né? Porque como esse mundo é fascinante, para quem o conhece, né? Você tem vários compartimentos do direito que são incríveis, né? Um deles é o Tribunal do Júri, que alguns criticam. Enfim, eu acho que ele de fato é o Tribunal do Povo. Mas eu vi um júri numa comarca do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, que aconteceu um fato, Renan, que provocou uma absolvição absolutamente fora do programa, tanto para o advogado de defesa, muito mais ainda para o promotor. Era um réu de homicídio, que o promotor pulverizou ele, mas massacrou. E ele começou a chorar.
a chorar sem escândalo. As lágrimas desciam assim copiosamente, ele lá, assim, chorando. Aí fora dos autos, fora de qualquer programa, levanta-se uma mulher e vai até o tablado onde está o réu. Sei. Era a mãe dele. Puxou um lenço, ficou enxugando as lágrimas e afagando a cabeça do filho. Nesse exato momento, o promotor perdeu o júri. Perdeu o júri. Quem ganhou o júri? Essa mãe. É. A mãe ganhou o júri. Isso foi estudado, programado? Não. Nada. Aconteceu e aquilo comoveu, chorava todo mundo, só faltou o juiz chorar, porque era de chorar mesmo. De chorar, lógico. É incrível isso, entendeu? Então, fora dos autos, dentro do mundo. Dentro do mundo. E eu tenho, na verdade, o seguinte, e essa questão do envolvimento sentimental, porque a grande verdade é a seguinte, eu uma vez, Percival, eu confesso a você, e aí louvo, né, aos advogados, aos profissionais, que têm conhecimento, assim, eu tenho colegas que falam artigo 147, parágrafo único, combinado com o 65 do Código Civil, e eu não tenho essas coisas. Sei que existe, sei que tem a lei, e me prendo à capitulação da lei, e é o que mais que interessa. Né? Mas eu peguei uma audiência com um jovem, e ele era impressionante. Ele era impressionante. Porque ele falava, excelência, eu posso fazer uma observação? Olha, eu tenho que realmente reconhecer, e brilhante, porque o ideal não é aquele que te ofende, não é aquele que te ofusca, mas é aquele que te enaltece. Falou, olha, eu tenho que cumprimentar o meu ex-adverso, doutor Redó, é um brilhante advogado, aliás, a gente nota pela exposição dele, mas de acordo com o artigo tal, parágrafo tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falava, pô, esse cara é fera mesmo. E o juiz ficava na dele. Mas, no fundo, eu estava entendendo o seguinte, que quem que sabe que é o artigo 47, combinado com o 65? Ninguém ia conferir, né? Ninguém ia conferir, tá certo? É. E eu peguei a válvula. Aí, da audiência, exatamente, eu comecei a falar e tal, e quando ele foi me interromper, por favor, de acordo com o artigo 72, parágrafo 38, da linha C do nosso estatuto, o que o senhor está fazendo vai me inibir. E eu estou começando a me irritar. Acabou, ele parou. Porque, no fundo, é o seguinte, jovem, ele falou, pô, esse cara... E eu sei lá se o artigo 72... Esse eu não conheço. Pô, tá certo? Mas eu falei do estatuto, esse ele não conhecia. E aí, na verdade, ele acabou. Então, o que acontece é o seguinte, o que existe é a perspicácia, o que existe é, lógico, o conhecimento, é a formação cultural, que é fundamental. Mas isso tudo, na verdade, traz, não é, um interesse para que você chegue a uma chamada verdade real. É. Né? Tanto que, nesse rigor quase filosófico que a gente está citando aqui hoje, você pega, pragmaticamente falando, um conteúdo de um processo criminal, com inquérito policial e tudo, atuação do Ministério Público, da Defesa. Quer dizer, a grande preocupação é demonstrar a autoria de um crime, algumas razões, e ter provas de que determinado acusado é o autor daquele crime. E mais nada. O que levou a praticar o crime, as razões subjetivas do crime, os fatores criminosos, a criminogênese, o meio ambiente do acusado, isso não existe no processo. Não existe. Não existe. Existe. É ele ou não é ele e acabou. Tanto que nós, como sociedade, acabamos desprezando o que eu chamo de laboratório de comportamento humano, que é fundamental, cujo conteúdo é impressionante para a gente entender isso como um todo. Exato. A manifestação do ser humano enquanto ser humano. Hoje, antes de vir para cá, para o seu programa, hoje é uma sexta-feira. Sim. Nós tivemos um caso na Vila Mariana aqui de um rapaz que matou a mãe e, percebendo que a polícia estava chegando ao prédio, se atirou da janela. Morreu também. Mas se não tivesse a polícia chegando, quem sabe ele não faria isso. Mas aí foi um surto psicótico, aí de novo o que a gente conhece. Tem bipolaridade, ele é incapaz de se autodeterminar ou é capaz de se autodeterminar. Então, assim, olhando friamente, para matar a mãe é louco. É louco. Para fugir da polícia, ele é lúcido. Agora, se você não tivesse conhecimento, você vai numa conversa de alguém que vai te sugerir isso aí. Não é possível
E ele faria de qualquer jeito, daria cabo à vida. Já dizia o Aristóteles, olha a sabedoria do grego lá, olha. Sim. As coisas são ou não são. Nada pode ser e não ser ao mesmo tempo e ao mesmo lugar. Eu acho isso incrível. As coisas são ou não E são. ela se ajusta a esse caso que eu citei. É. Como um outro, né? Esse é recente aqui nas Perdizes. Sim. Uma mãe morta pelo filho de 23 anos, terceiro-anista de direito, Olha que coisa. Nossa Senhora. que matou a mãe com facadas no pescoço, procurou inventar uma história. E ao se abrir, ele disse que... Quer dizer, ele tinha boa mesada, carro do ano, estudava na faculdade que é cara, mas achava, me perdoem a expressão, que a mãe enchia o saco. O que era encher o saco? Queria que ele fizesse a única coisa que ele tinha o dever, pelo menos moral, de fazer, que era estudar. Aí a mãe encheu o saco, ele a matou. Porque provavelmente devia estar envolvido com droga. E aqui abriria um leque até para um estudo futuro. Eu estou notando isso. Tem vários personagens, autores de crimes graves, tipo a Susana Richthofen, esse rapaz que eu citei, que eles começam a estudar direito e se julgam as pessoas mais sábias do planeta. Todo mundo é imbecil, idiota, burro, ignorante, só eles sabem das coisas, incapazes de cometer, inclusive, o crime perfeito. O da Susana Richthofen, por exemplo, Foi, hein? os Cravinhos, o namorado Cravinho e o irmão dele, estavam com meia calça feminina, luvas cirúrgicas, porque ela, o gênio, não deixarei nenhuma pista. Não haverá impressão digital, não haverá nenhum pelinho para DNA, o código genético, não haverá nada, porque eu sei das coisas. E terei um álibi perfeito. Saiu do crime, foi para um motel, ou, aliás, onde teve relações sexuais com o namorado, conforme perícia feita no local. A banheira foi usada, mas tinha um álibi. Que, aliás, esse detalhe me chamou a atenção. Porque ela, no motel, ela pediu um recibo de passagem. Eu nunca vi, até hoje, alguém ir ao motel e pedir recibo. Eu nunca vi. Não existe. Se alguém me conhece... Posso dizer? Nem casado. não... Quero dizer, nem casado e vai com a esposa. Sim. Bem, olha, vamos pedir um... Mas E isso... outra, eu quero que você descreva aí, viu? Ponha tudo, inclusive. Então, mas isso detalhes. chamou a atenção. Você vê que é um detalhe. Olha, né? olha aqui. Olha um que detalhe. coisa linda. É um detalhe. E ela, não, e o que é pior, na defesa dela, ela deve ter dito, vocês estão achando que eu não fui no motel? Olha o recibo. Mostrou. Peraí, filha, desculpa. Mostrou. É mais um motivo para mim Então. entender que você é culpada. Quem que pede recibo para ir em motel? Então Porque tudo isso se ela fosse inteligente, ela diria o seguinte, se vocês estão desconfiados que eu fui no motel, vejam no filme, porque todo motel, pelo menos que a gente sabe, né? Pelo menos... Ah, não, o motel não tem, né? O motel não tem... quando você entra na portaria... Isso não está na minha não especialidade, grava. né? Não, eu não sei, eu também não, eu pouco frequento. Mas é verdade, não tem. Eu o que frequento, doutor Redó. É verdade. Poxa vida. Não, mas você vê, um detalhe numa investigação é uma coisa incrível. Olha que coisa maravilhosa. Porque são detalhes, são coisas... E eu te digo mais, você pega, por exemplo... Isso também não está nos autos. Não está nos autos. Que a Von Christopher tinha recibo do motel que ela foi. Exatamente. E, aliás, Nosso programa hoje é histórico. Tem uma coisa que pouca gente sabe. Vários detalhes importantes. Os policiais do Departamento de Homicídios, quer dizer, a Polícia Judiciária especializada em crimes de autoria desconhecida, começa a investigar a partir de um cadáver. Então, um corpo tem que usar a cabeça ao máximo. Há algum tempo eles fazem o seguinte: os júris populares de grandes repercussões vão assistir. Uma perspectiva policial. Ou seja, observam o comportamento do promotor, o comportamento da defesa, e ficam anotando. A gente faltou esse ponto aqui no relatório do inquérito policial, o advogado está usando, falta um plus aqui. Ou faltou munição para o promotor nessa hora que faltou algo, mas vamos corrigir isso no próximo inquérito. Sim. E eles são muito sistemáticos nisso, se reúnem, trocam ideias,
os delegados das equipes, os investigadores conversam. Um caso rumoroso, você já fez isso? Eu tive um caso mais ou menos parecido, eu fiz isso, você já providenciou isso. Entendi. É uma coisa impressionante. Por isso que talvez a melhor polícia judiciária do país é o do nosso DHPP. Sim. Agora, Percival, como que você concilia o seu tempo com a sua família, sua vida particular? Eu procuro ter uma receita para isso, que é, pelo menos uma vez por mês, desaparecer da capital. Eu pego pela mulher, temos até um roteiro de viagens não muito longas, coisa de 200 quilômetros no máximo. A gente fica lá, geralmente num lugar tranquilo, natureza. Então, o tempo reservado é uma vez por mês só? Não, nesse sentido aí. E no mais sair, ver uma peça, ver um filme, e jantar fora, isso a gente faz sistematicamente. Você não pode ficar, vamos dizer, só pensando naquilo. O que no meu caso não é muito fácil, porque às vezes você vou num restaurante para me descontrair, e tem gente que quer saber da Eloá, do Nardone, da Nakashima, enfim. Isso não tem muito como você escapar disso aí. Mas você precisa saber dosar isto, ter o seu tempo para você ler, se distrair, se descontrair, fazer algo interessante, numa perspectiva completamente diferente. Isso eu acho que é essencial. Senão você fica muito duro, rígido. Porque já tem uma coisa que eu tenho que administrar, e eu acho humanamente chato até. Há muitos anos que eu perdi a minha ingenuidade. Entendeu? Eu acho que isso filosoficamente não é bom. Mas quando você chega ao ponto de policial não te enrolar, bandido não te enrolar, advogado não te enrolar, e promotor não te enrolar, é como se você vivesse com os dois pés para trás. Sempre assim, desconfiando. Agora, para o exercício do jornalismo, isso é bom. É bom. Você tem que perguntar, ter dúvidas e sempre procurar tirar o máximo de informação de um determinado episódio. Mas a ingenuidade é uma coisa que, não sei. Por isso que eu adoro as crianças são puras, né? Puras, né? Você já pensou com essa cultura toda que você tem, razão do trabalho que você desenvolve, Percival? Lógico, você já tem alguns livros, mas escrever livros sobre os casos polêmicos? Não seria legal? Olha, Quer dizer, você escrever de tudo que você passou e vivenciou, no caso dos Nardone, no caso da Von Christopher, não é? Eu cheguei à marca dos 18 livros. Tá. Isso porque, primeiro, para ser coerente com o que eu disse aqui, que você considero o jornalismo e a literatura conciliáveis. Sim. E tem coisas que só o livro mesmo que permite você detalhar, aprofundar. E vou confessar aqui para você uma frustração literária que eu tenho, que eu vi aquele livro da Marguerite Yourcenar, Memória de Adriano, que é um livro incrível. Mas essa autora, Yourcenar, ela me frustra terrivelmente, a mim pessoalmente, que ela conseguiu traçar o perfil do imperador Adriano na primeira pessoa do singular. Eu fiz, por exemplo, a biografia do delegado Sérgio Paranhos Fleury, ícone da ditadura militar. Se eu tivesse o talento da Yourcenar, teria feito na primeira pessoa. Mas não tem essa arte, esse talento de chegar a esse ponto. Talvez seja a minha frustração literariamente falando. Mas você lê o livro, tem uma passagem fantástica nesse livro que eu guardo em memória, que é o seguinte, ela diz assim, que por mais poderoso que tenha sido, né, de que Adriano, né, que o Adriano, né, que o imperador, mas quando ele dormia, não é, ele tinha a sua alma, não é, comparável com o vassalo ou com o soldado que o guardava. Não é? Quer dizer, uma coisa que todos quando dormem, não é, as almas, na verdade, se equiparam. Porque só quando você acorda é que você tem aquela... E outra coisa também, ela disse que o objeto que mais era pretendido, que era, na verdade, eu achei muito interessante. Desejado, é o amuleto e tal, que ele vivia com ele na mão, né? Que o Adriano
vivia com uma peça e tal, que eu não lembro bem. Eu li esse livro há Quer dizer, ele era 30 anos supersticioso, com Ele- todo Isso. o lastro dele era supersticioso. Ele era muito supersticioso e ele andava com o amuleto nas mãos. É. E ela disse que esse, quem sabe, fosse o maior, não é? Aliado dele, né? Porque ele não confiava em ninguém. Né? É. Imperador. Mas é interessante isso que você está lembrando Hã? do livro, porque se você ama a literatura e conhece as obras, e, por exemplo, se você vai a Roma Sim. com esse olhar da Yosenar, Roma é outra. É outra, é verdade. Ela, aí seria, de fato, a cidade eterna, né? É verdade. E algo, Paulo, que vale para nós, entre tantas coisas de Roma. Primeiro que a palavra Roma, o nome da cidade, é a palavra amor ao contrário. Ao contrário. Roma, É o amor. É bonito isso. Acho que deve ter até algum sentido, né? É. Mas teve um pensador lá, entre tantos, o Sêneca, que isso aí vale para nós, que dizia que não adianta o vento soprar favoravelmente se você não sabe para onde vai. Exato, do Sêneca. Aliás, Isso é hoje, muito bonito. É. Quer dizer, está tudo Usado a teu em favor, todos você os não fóruns, sabe onde você então. quer chegar. É. Quer dizer, aqui você sabe onde você quer chegar. É. Você está fazendo um programa, você está à frente da Associação Paulista de Imprensa, Sim. você sabe Sim. qual é o caminho, qual é o rumo, qual é o objetivo que você quer alcançar, você sabe. Se os ventos soprarem favoravelmente, vai ser melhor, evidentemente. A gente chega com maior rapidez. Que um pouco de sorte não faz mal para ninguém também. Né? É verdade. Mas você precisa saber onde. Não é? Verdade, é verdade. Mas você saber onde você quer chegar é. Bom, você está colocando uma coisa, Percival, e eu vou até aproveitar a sua presença aqui, que é assim, eu estava conversando com um grande amigo, que eu o sucedi, que é o jornalista Costa Carregosa, que ele, inclusive, é um jornalista, já foi da Folha de São Paulo, grandes veículos, na Band, inclusive, como o pseudônimo de Luciano Costa, ele faz transmissão de jogos, né, de futebol e tal. E a gente estava falando uma coisa que eu achei interessante. O jornalista, você vê, ele tem o poder de comunicar, de fazer com que as pessoas sejam atraídas pelo seu texto, pela sua fala, pela sua imagem. E, na verdade, não se aproveita hoje, com todo respeito, eu não quero aqui fazer crítica nenhuma à nossa grande ABI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, que, aliás, se confunde com a história dos momentos mais importantes do país, da abertura e tudo mais. Ou mesmo do nosso sindicato, do Guto, né, a ABI com o Marcelo Azedo, meu grande amigo, né, que comemoraram os 100 anos, há 2 anos atrás. A grande verdade é a seguinte, ou o Guto lá do sindicato, mas é assim, nós não temos, e eu estou pretendendo isso com a API, eu quero ver se a gente aglutina todo esse segmento para a gente ter, na verdade, você sabia que em São Paulo são 73.900 jornalistas. Não estou dizendo que são todos ele atuando, né? Mas são 73.900 jornalistas. Não tem nenhuma entidade que agregue isso, não tem nenhuma participação. Quer dizer, e outra, eu particularmente acho o seguinte, Percival, com todo respeito, quem tem que ser o secretário de comunicações? Veja, também não quero criticar o atual secretário, não é isso. Às vezes o cara está assistindo, não é? Tem que ser do ramo no mínimo. Tem que ser do ramo. No mínimo. Não é? E outra, mas aí eu não que ele não seja, mas eu quero dizer o seguinte, eu vou além. Eu acho assim, hoje a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, governador nenhum que senta na cadeira vai nomear um secretário de justiça antes de falar com a Ordem. Sim. Ou pelo menos consultando a Ordem. E o governador Geraldo Alckmin foi um dos governadores, isso devo render homenagem a ele, que chegou para o Durso e disse, Durso, eu quero que você me indique. Quero que seja um secretário afrodescendente e tal, porque nós precisamos ter, não é, um representante. E foi o nosso querido amigo, não é? O Ed Silva, que virou secretário da Justiça. Quer dizer, então a gente... E por que com a comunicação não é assim? Quer dizer, eu acho assim, se nós queremos ter um governo transparente, uma participação realmente efetiva da comunicação e da informação, da onde tem que sair o secretário de comunicação? Da API, do sindicato, da ABI, tá certo? O ministro da comunicação. Por que a ABI não tem uma participação?
Quer dizer, tá Até certo? em outras áreas, essas indicações são comuns. Você veja. Como, por exemplo, o que está falando. Márcio Tomás Bastos saiu da onde? Sim. O atual ministro da Justiça, tá certo? O José Eduardo Martins Cardoso, quer dizer, é outro que foi aprovado, chancelado pelo Conselho Federal da OAB. Agora, e o secretário e o ministro das Comunicações? Aliás, eu estive na segunda-feira agora com o Fernando Mauro também, a presença de Sua Excelência, o ministro das Comunicações, o Paulo Bernardo, quer dizer, um homem excelente, isso eu não posso criticar, tá certo? Está nos ajudando muito com as TVs comunitárias, que é outra coisa. A TV comunitária, nós temos dificuldade com tudo. Quer dizer, e nós somos hoje, Perceval, quase 100 emissoras, nós temos 98 emissoras no Brasil inteiro, comunitárias, que são verdadeiros centros de formação de profissionais. Muito forte isso. Então, muito forte isso. Mas só que nós não temos participação de nada. Nós não temos verba do Estado, não temos verba da União, não temos verba nenhuma. E outra, não participamos de nenhuma oportunidade. Não que nós queremos a verba, mas, pô, já que é para ajudar, tem que ajudar quem mereça. E o ministro tem essa sensibilidade, entendeu? E ajudar quem está na área. Né? Na área. Então, Quer dizer, aqui são verdadeiras escolas. Nós temos vários acadêmicos, nós temos 4, 5 estagiários aqui. Tudo bem, o cara da Rede Globo está me ouvindo, ou da Record, então, vai falar lá na Record, tem 500 estagiários. Mas não é isso, quer dizer, a nossa formação é diferenciada, tá certo? Não no aspecto profissional e de conhecimento, não. Mas no aspecto seguinte, nós damos oportunidade para aquele jornalista, quem sabe, que jamais vai passar na frente da Record. Sim. E é importante que você pode estar em qualquer lugar. Eu estou hoje na Record, estive na Globo, estive no Estadão, estive na Verde, estive na Época. Nós somos profissionais. Nós somos profissionais. E é interessante isso porque, às vezes, você, dentro do nosso tema aqui, você se vê obrigado ou constrangido até a dar um puxão de orelhas numa pessoa que é sua amiga. Eu recentemente dei um puxão de orelhas no presidente da OAB de São Paulo, porque ele fez uma visita oficial ao Tribunal de Justiça de São Paulo para hipotecar a solidariedade ao presidente do tribunal, porque o tribunal estava sendo vítima de uma perseguição da imprensa na denúncia daquelas irregularidades. Eu falei, para com isso. Tanto que você viu. Então eu vou te falar publicamente. Nada a ver. Eu liguei para o nosso querido irmão e um grande jurista, magistrado, Ivan Sartori, e falei para ele, Ivan, pelo amor de Deus, não vai cair nessa. Porque a grande maioria dos embargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo são homens sérios, probos, e são homens competentes. Não vamos, por causa de meia dúzia, macular esse time de quase 365 desembargadores. Aliás, teria sido melhor pontuar desde o início. Concorda? Claro. Lógico. Claro. Quer dizer, olha, o fato é o seguinte, e ele teve coragem de fazer isso, porque o Ivan foi muito importante. Você vê que agora, aqueles que... E cá entre nós, também não é uma culpa objetiva, tá certo? Quer dizer, na verdade, eles se anteciparam... Não houve lesão ao erário. Não, exato, não houve lesão nenhuma ao erário. É uma questão ética, é uma questão moral. Olha que bonito. Quer dizer, o Tribunal de Justiça está discutindo por isso. Por isso que você está falando e argumentando que é insofismável, que não há razão alguma para uma posição que acaba sendo corporativista. Corporativista, desnecessária. Porque ele fez uma manifestação dias até no órgão especial, o presidente, se queixando que tem jornais que publicam editoriais sem assinatura. Um arredor, editorial assinado. Não existe. Mas que é isso? Por isso que é editorial, né? Mas enfim. Com todo respeito. Mas temos que contemplar o nosso desembargador, que é um grande magistrado. Mas data vendo ele equivocou-se. Ele equivocou-se e tem a dificuldade de entender esse processo e tal. Com a finalidade de conhecer mais profundamente as questões técnicas, não é? Dos veículos de comunicação. Mas nós já estamos encerrando esse papo agradabilíssimo. Mas você dá licença um segundo aqui. Eu fui uma vez fazer uma palestra a pedido na magistratura. Num evento da magistratura. E eu tive um estalo que não foi o do Vieira, mas foi um estalozinho ali na hora. Eu comecei dizendo que havia uma diferença muito grande entre os magistrados e os jornalistas. E disse assim, vocês pensam que são deuses.
nós temos certeza que somos. Depois eu cantei brincadeirinha, aí toquei a palestra. Então, nosso querido diretor, o Fabinho, ele sempre seleciona, e nós terminamos o nosso programa refletindo um pouco, não é, através de uma consagrada frase, não é, do século, o que nós pudemos registrar aqui. Com nosso querido convidado de hoje, Percival de Souza, caberiam inúmeras frases, mas eu vou me prender mais ao lado da fé, o lado, não é, humano do relacionamento com Cristo, né, que é importante. E aqui vamos falar de religião. As religiões são caminhos diferentes convergendo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguirmos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo? Mahatma Gandhi. Muito bom. Mahatma, na verdade, com essa frase, encerra nosso programa e eu agradeço enormemente a sua brilhante participação. Muito obrigado. Que nos aculturou, nos trouxe informações importantes e vai fazer desse programa um programa histórico, porque nós vamos ter aqui fatos que não estavam nos autos, mas fazem parte do mundo. Percival de Souza, uma honra. Foi toda minha. Paulinho Historion, muito obrigado. Toda Sempre minha. você simpática, com brilhantes intervenções. É um prazer. Na próxima oportunidade, contamos com você. Sala de Imprensa é um programa diferente para todos nós. Precisamos contar sempre com a sua audiência. Muito obrigado.